Salmo 150 diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Tem uma história que eu conheço, e escutei bastante essa história, mas eu não sei a fonte, e eu até procurei, mas eu vi que não é em nenhum livro, nenhum filme, mas é uma história muito contada, né? Uma história provavelmente fictícia. Essa história, ela conta sobre um garoto que foi se apresentar em um teatro, tocando piano. Então ele foi ali para o seu concerto de piano. E depois da sua apresentação, todas as pessoas se levantaram e começaram a bater palmas, elogiando então a este concerto deste garoto. Mas uma pessoa, apenas uma pessoa, não se levantou. Ela ficou sentada. O garoto saiu do seu concerto muito triste mesmo, e ninguém entendeu por que ele estava triste. Até que alguém lhe perguntou: por que você está tão triste só porque uma pessoa não se levantou depois que você tocou? E ele respondeu: o problema não era que uma pessoa não se levantou e não me aplaudiu. O problema é quem é aquela pessoa. Aquele homem que não se levantou é o meu professor, o meu mestre. E se ele não se levantou, significa que eu não toquei bem e que eu ainda preciso melhorar. Não importa o que os outros acharam. Eu toquei para impressionar o meu professor e não as outras pessoas. Essa história, meus irmãos, ela ilustra bem como deve ser a nossa vida e como deve ser o nosso louvor ao Senhor. A primeira pergunta do breve catecismo é a seguinte. Obrigado, Lucas. A primeira pergunta é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual é o destino do homem? O que ele deve fazer, o que ele deve buscar? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar e deleitar-se em Deus para sempre. Ou seja, o que nós devemos buscar em nossa vida é glorificar ao Senhor. É para isso que nós fomos criados. O louvor da igreja, os instrumentos, as vozes e tudo o que nós fazemos aqui, que nós fizemos aqui nesta noite, que nós fazemos aqui nesta igreja, deve ser para o louvor a Deus e a Deus somente. Até mesmo a minha pregação aqui, tudo que nós fizemos, a nossa oração, deve ser para receber elogios de Deus e não elogios de homens. O Salmo 150, ele é então o último cântico de louvor de Salmos, e encerra este Salmo, encerra todo esse livro, nos mostrando o que é mais importante em nossas vidas. E o que é mais importante é louvarmos e agradarmos e glorificarmos a Deus e a Deus somente. Ele começa e encerra o seu salmo com a palavra aleluia. Ele começa aleluia, ele encerra com aleluia. E essa palavra aleluia, ela significa nada mais do que louvem ao Senhor. É o Halel e Yah. Então, Halel e Yavé, louvem ao Senhor.
E por 10 vezes ele ordena que louvemos ao Senhor. Ele diz: louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus. 10 vezes ele ordena para nós. Podemos dividir então esse texto em 4 partes que vão nos ajudar a entender o porquê devemos louvar ao Senhor. Primeiro, onde devemos louvar? Versículo 1 vai nos responder isso. Depois veremos pelo que devemos louvar. Então, pelo que nós devemos louvar? Versículo 2 fala sobre isso. Terceiro, como podemos louvar? Como podemos louvar? Versículo 3 a 5 vai falar como nós podemos louvar. E por fim, quem deve louvar? Versículo 6 vai dizer então quem deve louvar ao Senhor. Primeiramente, então, vamos ler rapidamente para o versículo 1, que diz onde nós devemos louvar. Ele começa dizendo: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento. O santuário aqui significa o que se encontra no templo de Jerusalém. Então, era lá que as pessoas se reuniam no santuário de Deus, no templo de Jerusalém, ou antes até mesmo no tabernáculo ali. Era ali que eles se reuniam para, então, louvar ao Senhor. E o firmamento aqui, a gente olha essa palavra firmamento, o que é isso, né? É o chão, e a ideia é o firmamento do céu, aonde os corpos celestes, aonde os anjos, ou aqueles que já faleceram, aqueles que estão no céu, irão então louvar e louvam então ao Senhor, a um local onde se reúnem no céu. Esta frase é nada mais uma outra forma de dizer o seguinte: que Deus deve ser louvado tanto na terra quanto no céu. Tanto na terra, tanto no céu, e em todo o lugar. Não há lugar aonde o louvor a Deus seja inapropriado. Todo lugar pode ser transformado em um local para louvar a Deus. Em casa, na escola, no trabalho, no mercado, na rua, todo local ele pode ser transformado em um local para juntos adorarmos ao Senhor. E esta é a ideia aqui. A igreja, meus irmãos, é um ótimo lugar para louvarmos a Deus. Mas a realidade é que igreja não é um templo. Igreja é onde a igreja se reúne, é onde as pessoas se reúnem para louvar ao Senhor. Devemos louvar a Deus também no nosso dia a dia, não só em dia de culto. Por isso nós também devemos tomar cuidado com as músicas que nós escutamos. Se você tem escutado muito mais música do mundo, colocar aqui entre parênteses, né, como a gente chama, músicas do mundo, do que os louvores, você talvez está desperdiçando tempo, ao invés de louvar a Deus. Use o seu celular, use a rádio do carro ou qualquer outra coisa para louvar a Deus aonde você estiver. Então, aonde você está, louve o Senhor. No seu quarto, louve o Senhor. Na sua casa, louve o Senhor. Na sua escola, louve o Senhor. Onde você estiver, você deve louvar ao Senhor. Então, a primeira pergunta: onde devemos louvar a Deus? A resposta é: em todo e qualquer lugar. Segunda pergunta: pelo que devemos louvar a Deus? Versículo 2 responde: louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Devemos louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós e por quem Ele é. Não o glorificamos somente pelo que Ele fez, mas também segundo ou de acordo com a imensidão da sua grandeza. Ou seja, o nosso louvor, a ideia aqui é que o nosso louvor, ele deve ser tão dedicado, mas tão dedicado de acordo com a grandeza de Deus. Não pode ser feito de qualquer jeito, porque nós não estamos louvando qualquer pessoa.
Nós estamos louvando aquele Deus que criou os céus e a terra. Nós estamos louvando aquele Deus que criou tudo, que é o único que merece todo o nosso louvor. Por isso devemos sempre pensar em Deus e sempre pensar nos motivos para louvarmos a Deus. Eu quero te dar uma dica. Quando você chegar no culto, ao invés de já ir conversando, batendo papo ou algo assim, quando você chegar no culto, separe um momento antes de começar, se ajoelhe na sua cadeira ou então se assente, se aquiete por um pouco, pelo menos uns 5 minutos antes de começar o culto e faça uma oração a Deus, lembrando da sua semana, lembrando do seu dia, e coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante dele, dizendo: Deus, olha, eu quero te agradecer, porque hoje o Senhor me protegeu por causa disso. Vai se lembrando dos feitos grandiosos de Deus. E quando você cantar, então, uma canção, não cante de boca para fora. Uma coisa que eu sempre faço é, antes de cantar qualquer música que eu não conheço, na igreja, principalmente na igreja, né? Antes de cantar qualquer música que eu não conheço, o que eu faço é ouvir. E eu fico ali ouvindo aquela música, eu fico pensando, eu fico meditando se aquilo realmente está correto, eu fico meditando naquelas palavras, eu fico acalmando o meu coração diante delas. Muitas músicas ensinam tantas coisas para nós. E por mais que a gente tenha que cantar, mas não é só cantar de boca para fora, medite um pouco naquela música. Poxa, o que essa música fala para mim? Às vezes, muitas vezes, meus irmãos, a gente canta tanta música que a gente nem sabe o seu significado. Então pare um tempo, ore, pense nessa música, não cante as canções vazias, cante meditando, para que ela possa te ensinar, acalmar seu coração, alegrar sua mente, te dar um novo sentimento, dar respostas às suas dúvidas. Encontre motivos para adorar ao Senhor. Então, pelo que nós devemos louvar? Nós devemos louvar porque Deus é um Deus grandioso. Devemos louvar pelos feitos de Deus, por aquilo que Ele fez no passado, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele fará. Terceira pergunta: como podemos louvar? De que forma podemos louvar? Versículo 3 e 5, ele vai nos falar várias coisas aqui, palavras até difíceis, e eu vou explicar cada uma delas. Diz assim: louvem ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. A ideia aqui do salmista é trazer uma grande oferta, uma grande orquestra louvando ao Senhor, dedicando, demonstrando toda a dedicação para o Senhor. Estes instrumentos musicais que ele coloca aqui, todos aqui são instrumentos musicais, tirando um que ele coloca como dança, mas o restante dos instrumentos musicais eram instrumentos comuns daquela época. Nós poderíamos traduzir, então, esses instrumentos para a nossa realidade hoje. Naquela época não existia guitarra, não existia violão, não existia bateria, baixo, eram instrumentos diferentes. E a ideia dele aqui é mostrar que nós devemos louvar com todos os tipos de instrumentos que nós conhecemos. Agora, não significa que o louvor é somente aquele que tem vários instrumentos. Deus aceita o louvor de um simples violão desafinado numa pequena igreja do interior, e Deus aceita o louvor de uma grande orquestra sinfônica de uma igreja grande em uma cidade grande. Mas esse salmo, ele nos ensina, essa parte nos ensina
que com o que nós temos, nós devemos louvar ao Senhor. Devemos dedicar todos os instrumentos que nós temos para Deus. Quanto mais instrumentos afinados, ensaiados e dedicados ao Senhor, melhor, desde que seja para a glória de Deus. Desde que seja para a glória de Deus. Eu quero citar então esses 9 instrumentos que ele fala aqui rapidamente. O primeiro, que é a trombeta, é o shofar. Talvez alguns irmãos já ouviram falar desse tal de shofar, né? Tem algumas igrejas neopentecostais que gostam de usar esse shofar como se tivesse algum significado espiritual. Shofar nada mais é do que uma trombeta em formato de um chifre de boi. Então pegava o chifre de boi e aí fazia desse chifre de boi ali um instrumento de sopro. E geralmente era utilizado em guerras, esse instrumento de sopro que era o shofar. Temos também o nebel, ou nebel, que é a lira, o saltério ou a harpa, em algumas traduções é traduzido assim. É um tipo incerto de instrumento de corda, um instrumento de corda pequeno que era tocado ao puxar então as cordas, talvez um tipo de violão pequeno, uma harpa pequena ou algo assim. Nós temos também o quinor, e não é o tempero quinor, tá? Não é esse tempero que a gente tem. O quinor nada mais é do que a harpa ou a cítara. É um instrumento de corda maior, robusto, que era o instrumento que Davi tocava para o rei Saul. Então aquela harpa grande que a gente vê muitas vezes em filmes. Nós temos também o tof, que é um tambor raso e quadrado com uma pele e discos metálicos nas suas laterais, também chamado de aduf. O que é esse tambor? Esse tambor é bem semelhante àquilo que nós temos na bateria, os tambores, né? Aqueles que tocam ali a caixa e tudo mais, o bumbo e etc. Temos também aqui descrito o mahol. E aqui é uma tradução meio incerta, algumas traduções trazem como flautas, outros trazem como danças. Mas a ideia do mahol são danças de roda ritmadas no tempo da música, possivelmente música de flauta. Então era uma coisa muito comum daquela época, que quando eles se reuniam, principalmente nas festas, festa do tabernáculo, festa das luzes e por aí, do Pentateuco também, quando eles se reuniam então nessas festas, eles tocavam uma flauta e as pessoas faziam um tipo de dança em roda, em conjunto, louvando ao Senhor. Era algo muito cultural daquela época. Temos também o minim. O minim, ele é qualquer instrumento de corda com um fundo maior. Então, possivelmente, os antigos violões daquela época já começando então a serem criados. Sétimo, nós temos o ugav. A gente não tem a mínima ideia que seria esse ugav, mas é um instrumento de vento turbular, ou seja, qualquer instrumento de sopro, parecido então também com a flauta. E, por fim, no versículo 5, ele fala sobre 2 tipos de símbolos, que é os símbolos sonoros ou símbolos e os símbolos ressonantes ou altsoantes, que é já a palavra um pouco mais difícil, né? Que é o tseltselim shema e tseltselim teruah. Esses 2 tipos de instrumentos eram instrumentos de percussão feitos de metal, como o prato que nós temos, o prato de bateria que nós temos, que são esses 2 discos metálicos aqui. Possivelmente, o primeiro, ele era um prato menor, que era batido só para manter o ritmo, ou até mesmo no dedo, né? Tem um discozinho assim no dedo que vai tocando. E esse outro, que é os símbolos ressoantes,
ou antes-soantes, já são pratos maiores, que quando chegava no final da música, ou em momentos de vitória, eles batiam bem forte este som. Por que eu estou falando todos esses instrumentos aqui? Porque a ideia do Salmo é mostrar que nós podemos usar todo tipo de instrumento para a glória de Deus. Ah, mas eu não gosto de bateria. A bateria pode ser usada para a glória de Deus? Sim. Ah, mas eu não gosto de guitarra, não gosto desse som da guitarra. Mas pode ser usado para a glória de Deus. Ah, mas eu não gosto desses instrumentos de sopro ou algo assim. Isso não me encanta. Meus irmãos, não importa se você gosta ou se você não gosta. O que importa é que Deus criou estes instrumentos para a sua glória. E no céu, nós teremos estes instrumentos para serem utilizados para a glória de Deus. Eu lembro quando eu era criança, e até é uma das coisas que eu tenho até ficado triste referente a isso, é que eu lembro que os meus amigos, meus colegas de igreja e tudo mais, quando eu era criança, todo mundo se encantava pelos instrumentos, queria cantar, queria tocar, e aprendia, e gostava para poder louvar a Deus. Mas hoje em dia, meus irmãos, poucas são as crianças, poucos são os adolescentes que querem tocar algum instrumento. Não acham importante isso. Não acham importante tocar, seja teclado, piano, violão, qualquer coisa. Não querem aprender. Muitas vezes, porque os pais não passam o valor para os seus filhos, para os seus netos, de poder tocar, de poder louvar ao Senhor. A intenção não é aprender a tocar por tocar, mas aprender a tocar para glorificar a Deus com as nossas habilidades, para glorificar a Deus com aquilo que a gente tem. Agora, mesmo que você não saiba nenhum desses instrumentos, tem um instrumento que todos nós, ou pelo menos dois instrumentos, que todos nós já nascemos, que Deus nos deu. O primeiro é a nossa voz, que mesmo que você não saiba cantar afinado, mas ainda assim, você pode louvar ao Senhor com o seu coração, com a sua voz. E o segundo são as palmas, que por mais que alguns toquem no tempo errado, mas ainda assim, você pode glorificar a Deus com as suas palmas. Perceba, a ideia aqui não é tocar tudo certinho, mas a ideia aqui é fazer o louvor a Deus, glorificar a Deus com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que a humanidade, pela habilidade que Deus deu a cada um, podemos então criar, podemos então fazer, podemos louvar a Deus de qualquer forma, com qualquer instrumento. E quarta e última pergunta, e mais importante aqui, é: quem deve louvar a Deus? Quem deve louvar a Deus? E a resposta dele é: tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Tudo isso, então, que nós falamos levanta a esta última pergunta: quem deve louvar ao Senhor? A resposta que viria, talvez, à mente de um judeu patriota seria a seguinte: bom, quem pode louvar a Deus? Todos aqueles que foram circuncidados, todos os judeus, todos os filhos de Abraão, todos os filhos de Israel, todos que saíram do Egito, todos esses, e somente nós podemos louvar a Deus, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Trazendo para o nosso contexto hoje, talvez a gente poderia dizer, aquele batista, bem batistão, que pode falar assim: não, somente os batistas louvam a Deus, somente nós sabemos como louvar ao Senhor, mas essas outras pessoas não sabem louvar a Deus. Ou talvez você não queira que o seu vizinho passe a louvar ao Senhor, você não queira que o seu amigo passe
a glorificar a Deus. Mas o salmista, ele percebe que Deus não quer somente o louvor do seu povo. Deus exige que o louvor seja dado por toda a sua criação. Todo ser que respira. A ideia aqui é todos os animais, todas as aves, todos os insetos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos devem louvar ao Senhor. O coro de muitas vozes da terra é instruído então a participar do louvor eterno a Deus. Lá em Isaías 45, versículo 23, diz o seguinte, Isaías 45, versículo 26. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. E esse texto ele é repetido em Romanos 14, 11 e Filipenses 2:10. Todo ser que respira, todo joelho e toda língua jurará e louvará a Deus. Portanto, nós podemos concluir com a seguinte grande ideia: todo ser que respira deve louvar ao Senhor com tudo o que tem e onde estiver, de acordo com a grandeza de Deus. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor com tudo o que tem e onde estiver, de acordo com a grandeza de Deus. O Salmo 150, ele é na realidade, meus irmãos, uma expectativa do seu autor. É claro que não há como reunir em um só lugar tanta gente, com tanto instrumento, em um só lugar para adorar ao Senhor. E por mais que na igreja a gente tenta fazer isso, nós nunca chegaremos ao pé do que o salmista ele desejava ao escrever este salmo. Mas a ideia dele é dizer que haverá um dia em que todos nós conseguiremos louvar ao Senhor com instrumentos necessários e diversas vozes em um imenso coro de todas as línguas, tribos e nações. Apocalipse 19, 1 a 8, você pode depois ler, mostra que haverá um dia que juntamente nós louvaremos ao Senhor em uma grande multidão no céu que cantará uma canção ao Senhor dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Ao vir à igreja, então, devemos louvar tanto a Deus com toda a dedicação, como se nós já estivéssemos no céu louvando a Deus. No entanto, quero fazer algumas aplicações baseado em Amós 5, 21 a 24, já estou encerrando. Amós 5, 21 a 24, Deus ele é bem enfático em dizer ao povo de Israel, aos seus filhos, que ele estava cansado dos louvores, cansado dos cultos que Israel fazia. Deus detestava, ele disse: eu detesto o culto de vocês, eu detesto os louvores. Eles agradavam as pessoas gostavam do culto deles, mas Deus não se agradava. Como eu falei no início, naquela história do garoto, esse garoto, todo mundo se alegrava com ele, menos o seu mestre. E assim era com Israel, todos se alegravam, mas Deus não se alegrava. Por quê? Versículo 23 de Amós 5 diz: afastem de mim o som de suas canções e a música das suas liras. Deus estava cansado dos seus louvores, porque os louvores de Israel naquela época eram falsos, não demonstrava o que realmente estava nos seus corações. Não era
para louvar a Deus, era para louvar a si mesmos. E só tocavam para receber elogios das pessoas. O que eles deveriam fazer então? Versículo 24 diz: em vez disso, em vez de ficarem me louvando falsamente, Deus diz: corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, ao invés de louvar a Deus falsamente, eles deveriam, primeiro, procurar agir com retidão, procurar serem justos. Portanto, diante disso, nós podemos fazer 3 aplicações para nós. Primeiro, antes de começar qualquer ato de adoração, seja cantar, tocar ou servir, faça a seguinte pergunta a si mesmo: se todos na igreja gostarem, mas Deus permanecer em silêncio, eu ficarei satisfeito? O sucesso do culto não é medido pela emoção das pessoas ou pela técnica da banda, mas pela aprovação de Deus, que conhece o nosso coração. Agora faça a seguinte pergunta: se ninguém te elogiar, se a hora que você acabar o louvor, a hora que acabar a pregação, a hora que acabar a sua direção, ninguém falar nada, mas você percebe que Deus foi agradado, você vai ficar feliz, mesmo que ninguém te elogie, mesmo que ninguém fale nada para você? Segunda aplicação: o louvor, meus irmãos, não é só um evento de domingo ou de quarta-feira. O louvor é um estilo de vida de segunda a segunda. Se alguém levanta as mãos para louvar na igreja, mas usa essas mesmas mãos para ser injusto no seu trabalho ou em casa, a música, para Deus, se torna apenas um ruído, mas não um louvor. A nossa conduta estética é um instrumento que dá afinação à nossa voz. Há muitas pessoas que nós vemos na igreja que cantam muito bem, que tocam muito bem, mas não têm uma vida com Deus. Não estou falando dessa igreja, tá? Estou falando de igrejas que nós vemos por aí. Espero que isso não aconteça aqui. Mas a realidade de muitas igrejas: tocam muito bem, cantam muito bem, mas não têm uma vida com Deus. E a recomendação é: não toque, não toque. É melhor não tocar do que você tocar, sendo que o seu toque, a sua canção, não vai se tornar um louvor ao Senhor por causa da sua vida que está longe de Deus. E terceira e última aplicação: devemos buscar a excelência técnica dos instrumentos, mas nunca permitir que a técnica esconda a falta de arrependimento, esconda a verdade do nosso coração. Deus não quer somente a música, Deus quer a verdade. E é por isso que Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, que é o que mais importa. Se tivermos que escolher entre uma nota perfeita com um coração orgulhoso e uma nota desafinada com um coração humilde, a Bíblia deixa bem claro que o mestre só se levanta para aplaudir na segunda opção, quando nós nos importamos muito mais com o nosso coração diante de Deus, quando nós cantamos, seja aqui em cima ou seja aí embaixo, quando nós louvamos ao Senhor, Deus não se importa se você está cantando bem ou está cantando desafinado. Essas coisas são boas, são necessárias para guiar a igreja, devemos fazer o melhor que a gente pode, mas mesmo que esteja desafinado, o que importa é o nosso coração. O que importa é como nós estamos
diante do Senhor. Vamos orar? Pai querido, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, como igreja, ó Deus, a louvar a Ti, ó Pai, a engrandecer o Seu nome. Nós muitas vezes, ó Deus, falhamos em nosso coração e vivemos, ó Pai, muitas vezes longe do Senhor e ainda assim achamos que temos liberdade, direito de cultuar a Ti. Mas a realidade, ó Pai, é que o Senhor se importa muito mais com o nosso coração do que com aquilo que nós fazemos. E por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor dê um coração adorador a esta igreja. Dê um coração de servos, dê um coração de humildade, dê um coração de pessoas que querem tocar, querem cantar, querem servir, querem adorar, não para receber elogios, mas para que o Senhor seja glorificado. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine essas verdades, coloque isso em nosso coração. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.